Imagine você ganhar um ovo de Páscoa e quando quebrar a casquinha, se surpreender com um recheio cremoso, aveludado e que derrete na boca? Delícia, né? No primeiro vídeo do nosso especial de Páscoa, eu vou te ensinar a fazer ovos recheados deliciosos que vão fazer o maior sucesso nessa Páscoa. E não será só um sabor de ovo não, serão 3 sabores imbatíveis. O ovo Prestígio, o ovo Rafaelo e claro que não podia faltar a maior tendência desse ano, o ovo de pistache. O ovo de pistache não é só recheado, também vou te ensinar como saborizar o próprio chocolate para dar um toque todo especial. Nesse vídeo eu vou te ensinar todo o passo a passo, desde a montagem dos ovos, armazenamento até a precificação. Também vou te mostrar como embalar os ovos para eles ficarem lindos e transformá-los em um presente inesquecível. Então não vai perder nada desse vídeo, hein? Eu quero ver você arrasando nessa Páscoa. Então, para não perder nenhum conteúdo do nosso especial de Páscoa, inscreva-se agora no canal e clique no sininho de notificações para ser avisado assim que saírem novos vídeos. Já aproveita e me conta aqui embaixo nos comentários o que é que você quer ver aqui no nosso especial de Páscoa. Eu deixei a receita e várias informações importantes aqui embaixo na descrição do vídeo, então não se esqueça de conferir depois que terminar de assistir. Agora, prepara a sua cozinha e vamos para a receita. Antes de começar a preparar o nosso ovo, eu vou te falar um pouco sobre a forminha que a gente vai usar. Aqui eu estou usando uma forminha que equivale ao tamanho 250. Essa minha forma é uma forma de 3 partes, mas eu vou usar apenas a parte superior para fazer o nosso ovo recheado. Se você quiser comprar aquela forminha simples de uma parte só para fazer o ovo recheado, também pode, não tem problema. Para que o seu chocolate fique sempre brilhante, bonito, você precisa tomar alguns cuidados com essa forma na hora de fazer a limpeza. Primeiro, nunca use material abrasivo para limpar a forma por dentro, então aquela parte verde da bucha nunca pode ser utilizada. Para limpar, você vai usar um pouquinho de água morna e vai limpar com a parte amarelinha da bucha. A cada rodada de chocolate, é importante que você faça o polimento da parte interna da forma. Então a gente vai esfregar com papel toalha para retirar o excesso de chocolate e de gorduras que estiverem aqui dentro. E depois vai usar um paninho limpo para dar o polimento na forma. Ela precisa estar sem resíduos de gordura, bem translúcida aqui na parte de dentro. Agora vamos para a montagem do nosso primeiro ovo recheado. Para fazer o nosso primeiro ovo, que é o ovo Prestígio, eu vou fazer uma casca de chocolate escuro. Eu quero um sabor mais suave nessa casca, então pode observar que eu misturei 2 tipos de chocolate, o chocolate meio amargo e o chocolate ao leite. Você já encontra essa mistura pronta nas lojas, é o chocolate blend. Aqui eu fiz essa mistura meio a meio porque eu não tinha o chocolate blend, mas o efeito é exatamente o mesmo. Para fazer a temperagem, a cristalização desse chocolate, eu vou usar a técnica de temperagem de 34 graus. Ou seja, vou derretendo esse chocolate aos poucos e não posso deixar que ele ultrapasse os 34 graus de temperatura. Nós temos um vídeo ensinando essa técnica aqui no canal. Eu vou deixar o link dele nos cards no final do vídeo para você e também aqui embaixo na descrição. Existem algumas outras técnicas de temperagem, entre elas um método para climas quentes e que a gente pode trabalhar sem ar-condicionado. Você quer aprender essa técnica? Se quiser, me conta nos comentários. Chocolate derretido, ele está a 33,6 graus e agora eu vou mexer um pouco só para ele esfriar mais. O chocolate já até estaria pronto para uso, mas como ele está muito novinho, você pode perceber que ele está bem fluido. Para fazer a casca recheada, eu quero um chocolate um pouco mais firme. Então vou deixar ele esfriar mais um pouquinho, mexendo sempre, que é para ele se manter bem brilhante. É importante a gente sempre movimentar o chocolate para que ele mantenha o brilho e não fique com aquelas manchas esbranquiçadas depois de pronto. O chocolate está um pouco mais frio, ele alcançou aqui agora a temperatura de 31 graus e a gente já pode usar. Eu gosto de colocar uma vasilha sobre a mesa e apoiar a forma dessa maneira para ficar mais fácil de trabalhar, para que a forma não fique balançando. Agora eu vou colocar um pouquinho de chocolate dentro da forma e vou usar uma colher ou um pincel desse aqui, que a gente separa só para confeitaria, para espalhar o chocolate na forma.
Dessa maneira eu tenho uma camada bem fininha de chocolate. Agora eu vou levar esse chocolate para a geladeira para cristalizar. Depois de 2 minutinhos na geladeira, o chocolate já deu uma leve firmada e a gente vai fazer uma segunda camada. Vou repetir o mesmo processo que eu fiz na primeira camada. Confiro se falta chocolate em algum local, confiro se tem algum lugar na casca que está translúcido, que está faltando chocolate, como aqui, por exemplo, e vou repor se estiver faltando. Agora que está pronto, eu passo a espátula para retirar os excessos e vou levar para a geladeira para ele firmar um pouquinho. Não precisa estar no ponto, não precisa estar descolando da forminha, é só realmente para ficar um pouco mais firme e a gente poder rechear. Para rechear o nosso ovo prestígio, eu vou usar esse recheio aqui, o recheio de coco cremoso. A gente tem a receita dele aqui no canal, vou deixar o link na descrição para você. Olha a cremosidade, a beleza desse recheio. O chocolate já está um pouco mais firme, ainda não está no ponto de desenformar, mas já está firme. E agora a gente vai rechear o nosso ovo. Eu vou colocar o recheio aqui dentro e venho acertando esse recheio com a colher. É importante que o recheio preencha toda a casquinha, mas que ele não chegue à borda do ovo, porque se chegar até a borda você vai ter dificuldade para selar. Então, se tiver recheio aqui na borda, você passa o dedo para retirar. Agora eu mexi mais uma vez o chocolate para que ele não fique com manchas brancas e a gente vai finalizar o ovo. Eu vou colocar o chocolate sobre o recheio e a gente vai arrastando esse chocolate até as bordas do ovo. Vou acertando as bordas para elas ficarem um pouquinho mais grossas, para não faltar chocolate em nenhum lugar, para não ficar uma camada muito fina em outros locais. Vamos acertando tudo aqui. Lembrando que a gente quer uma casca mais fininha, então cuidado com o excesso. Eu vou passar a espátula para retirar o excesso e fazer o acabamento. E depois de retirar o excesso de chocolate, vou levar para a geladeira até que ele cristalize, que a forminha fique fosca e que esse chocolate se solte sozinho da forma. Esse processo dura mais ou menos 10 minutos. Depois de mais ou menos 10 minutos na geladeira, a casca está fosca, isso significa que o nosso ovo já está pronto. Mas eu não gosto de desenformá-lo imediatamente. Eu coloquei sobre a mesa uma tábua e papel manteiga por cima dela. E vou deixar esse ovo descansando dentro da própria forminha por mais ou menos 15 minutos. Isso vai evitar que o ovo fique todo suado depois que a gente retirar a forma. Depois de 15 minutos eu retirei a forminha e é assim que esse ovo vai ficar. O ovo já está pronto, mas o chocolate ainda não está totalmente cristalizado. Ele precisa de pelo menos 6 horas de descanso para ficar um pouco mais firme. E nessas 6 horas de descanso, o ideal é que a gente não toque no chocolate, porque como ele ainda está muito macio e instável, vai derreter na minha mão e onde eu tocar, o meu dedo vai ficar marcado. Então o ideal é agora deixar ele descansar aberto mesmo, em cima da bancada ou dentro de uma caixa no local mais fresco da sua casa por pelo menos 6 horas. Se você tiver ar-condicionado, o ideal é que ele descanse em local climatizado. Depois de descansado, é assim que fica o meu ovo. Ele fica mais estável, eu posso tocar sem que ele se derreta e sem que ele fique com as marcações de digitais na casquinha. O ideal é que a gente toque o mínimo possível no ovo. Você pode observar que ele manchou as minhas luvas, ou seja, mesmo estando com a temperagem correta, ele vai derreter um pouquinho. Isso acontece porque ele ainda não está totalmente descansado. Quanto mais tempo esse ovo descansar, mais estável ele vai ficando. Agora a gente vai embalar o ovo e para isso eu vou usar papel chumbo. O papel chumbo é esse tipo de papel aqui. Ele parece um papel alumínio, mas tem uma espessura bem fininha.
E aí agora, para embalar o ovo, eu vou colocar o papel chumbo ao redor dele, vou virar e vou fechando a embalagem. É importante que o ovo esteja completamente selado pelo papel chumbo. Agora a gente pode passar a mão aqui, ó, para fazer um acabamento bem bonitinho. O papel chumbo, ele vem com uma folha de seda por cima. Então agora eu vou passar essa folha de seda ao redor do meu ovo. Vou escrever o sabor desse ovo aqui por cima do papel. Preciso saber qual é o sabor dele. Vou colocar dentro de uma caixa plástica ou mesmo de uma caixa de papel. Fechar. E se você morar em um local muito quente, vai conservar esse ovo dentro da geladeira. É importantíssimo que ele fique na prateleira mais baixa da geladeira e que a geladeira esteja em potência baixa, na potência 1. Agora vamos falar um pouquinho sobre embalagem? A embalagem faz toda a diferença porque ela valoriza ainda mais os seus ovos. Hoje eu vou usar essa caixa da Ideia Embalagens, olha que linda. Ela é dupla face, então dá para usar os dois lados se quiser. O berço também é dupla face e ele já vem com uma tagzinha, inclusive escrito de para. Eu achei muito fofo isso. A caixa serve para ovos de 250 e de 350 gramas, porque esse espaço aqui para eles, ó, é adaptável. Ela é super fácil de montar. Olha como essa caixa fica linda. E aí na hora da entrega, eu retiro esse ovo na geladeira, deixo ele em temperatura ambiente, ele vai começar a suar aqui por fora. E aí depois que ele estiver sequinho, estiver parado totalmente de suar, eu coloco ele na caixa, fecho, coloco a minha fita, encaixo a tag. Aí é só colocar a etiqueta e o ovo já está prontinho para entrega. Olha que delicadeza de ovo e que embalagem mais perfeita. E aí, depois de pronto, é assim que esse ovo fica. O ovo Prestígio é super tradicional e agrada a todo mundo que ama coco. Vamos para o nosso próximo sabor de ovo recheado? O próximo sabor é o sabor Raffaello e para ele eu vou usar chocolate branco. Vou levar para o micro-ondas respeitando os tempos de derretimento da temperagem a 34 graus. E você pode observar que o meu chocolate branco não está tão fluido quanto o meu chocolate escuro. Isso é muito comum de acontecer quando o chocolate está aberto ou quando ele está um pouquinho mais próximo da data de vencimento. Então o ideal é que toda vez que você for comprar chocolate branco, compre o mais distante possível da data de validade. Mas não se preocupe, se isso estiver acontecendo com seu chocolate, não tem problema, tá? Dá para usar do mesmo jeito. Ele já está na temperatura correta, menos de 34 graus, e agora nós vamos colocar na forminha. Agora eu vou repetir o mesmo processo da casca anterior. Colocar o chocolate aqui dentro, para a gente fazer a primeira etapa da casca. Vou retirar o excesso com a espátula e levar para a geladeira por alguns minutinhos, só até que essa camada fique firme para a gente fazer a segunda. Primeira etapa pronta, vamos para a segunda etapa. Confere se a casca não está fininha demais, se não está translúcida aqui no fundo. Agora a gente retira o excesso e vamos levar para a geladeira. Agora, enquanto o chocolate está na geladeira cristalizando, a gente vai preparar o recheio. Eu vou usar o mesmo recheio de coco do ovo anterior, mas vou adicionar a ele amêndoas laminadas, porque essa é a combinação de sabores característica do bombom Raffaello. Depois de mexer tudo, meu recheio Raffaello está prontinho para ser aplicado no ovo. O chocolate já está mais firme, agora a gente vai rechear. Não se esqueça de preencher todo o ovo sem chegar até a borda.
E agora é só usar o chocolate para fechar o ovo de Páscoa. Para esse processo, eu vou usar a colher mesmo. Lembre-se de fazer uma camada fininha. Então, se você achar que tem chocolate demais, pode retirar o excesso. Chega tudo até a borda, alisa com a colher para ficar bonitinho. Agora a gente vai novamente retirar os excessos da borda e levar o ovo para a geladeira para ele terminar de cristalizar. E aí, depois que o ovo já estiver pronto, é só desenformar e deixar ele descansar antes de embalar. Depois de embalada no chumbo, eu vou deixar essa casca na geladeira, dentro de uma embalagem, em potência baixa, e na hora de entregar para o cliente, eu só vou retirar da geladeira novamente, deixar suar e colocar na embalagem. Para quem prefere uma caixa de cores mais tradicionais, tem também essa opção de caixa na cor craft, que fica bem bonita. Essa aqui é da Ideia Embalagens e é super versátil, porque nela você pode colocar ovos de 3 tamanhos, 150, 250 e 350 gramas. Olha como essa embalagem também fica linda. Depois de pronto, é assim que fica o ovo Rafaelo, a gente já vai cortar para você ver. Se você quiser, pode fazer decoração com coco ralado, que ele também fica bem bonito. Olha que beleza de ovo! Agora a gente vai para o nosso terceiro ovo, que é o ovo de pistache. E nesse ovo eu vou te ensinar uma técnica para saborizar a casca, para saborizar o chocolate. Eu vou começar fazendo a temperagem do chocolate branco. O processo de saborização é um pouquinho diferente e você pode usar essa técnica para bombons, para ovos de colher, enfim, para qualquer trabalho com chocolate. E você vai ver como é fácil. O chocolate já está na temperatura correta de 34 graus. E agora eu vou acrescentar a ele pasta saborizante de pistache. A quantidade correta a ser utilizada no chocolate é 1% da quantidade de chocolate. Como eu estou derretendo aqui 200 gramas de chocolate, eu estou usando 2 gramas de pasta de pistache. E aí você vai mantendo a mesma proporção para todas as quantidades. Se você quiser saborizar 1 kg de chocolate, vai precisar usar 10 gramas de pasta saborizante. E você pode usar essa técnica para qualquer sabor. Aqui a gente está usando pistache, mas você pode fazer com frutas vermelhas, chocolate saborizado com champanhe, com o sabor que você desejar. É assim que fica o chocolate já saborizado. Agora, para dar um charme aqui nesse chocolate, vou acrescentar um pouquinho de pistache picadinho. Tudo pronto, agora vamos preparar a casca. Eu vou colocar o chocolate aqui na forminha para a gente fazer uma primeira camada. Lembrando que o ideal é que esse chocolate esteja mais fluido, que seja um chocolate bem novinho. Usar o chocolate mais grosso, como eu estou usando, não vai interferir no seu resultado final, no resultado de sabor. Mas você vai ter uma casquinha um pouco mais grossa, o que vai interferir diretamente no seu custo de produção. Agora eu vou retirar o excesso com a espátula e levar o chocolate para a geladeira para fazer a primeira cristalização. Primeira camada já firme, vamos para a segunda camada. Para fazer esse processo, você pode usar tanto pincel quanto uma colherzinha, tá? Fica a seu critério. Confere para ver se tem chocolate em toda a forma, se a forma não está translúcida. Aí a gente vai retirar o excesso da borda e levar novamente para a geladeira. A casquinha já está mais firme, vamos para o recheio? Para rechear o ovo, eu vou usar o recheio de pistache que a gente tem aqui no canal. Eu vou deixar o link de todos esses recheios, do vídeo da temperagem, nos cards, no final desse vídeo para você e também aqui embaixo na descrição. Mas olha a beleza de textura desse recheio. É só colocar o recheio de pistache aqui dentro e espalhar com a colher. Eu estou usando em média 200 gramas de chocolate para esse ovo e em média 100 gramas de recheio. Mas você pode usar a quantidade que você desejar, pode inclusive usar quantidades um pouco diferentes.
Ou seja, o peso final de cada um desses ovos é de mais ou menos 300 gramas. E aí agora, depois de recheado, a gente só vai selar o topo do ovo. Lembrando sempre de vir com chocolate até a bordinha. Se tiver excesso, a gente retira, mas cuidado para não deixar nenhuma parte sem selar, nenhuma parte com o recheio aparente. Isso é muito importante para a conservação do ovo. Se tiver alguma parte com recheio aparente, essa parte vai estragar mais rapidamente. E agora a gente vem finalizando com a espátula. Agora eu vou levar esse ovo para a geladeira e vou deixar ele lá entre 5 e 10 minutos até que ele fique pronto. Depois que o chocolate já estiver cristalizado e a casca estiver fosca, é só soltar. Se alguma parte estiver presa, é só você passar o dedo assim levemente que ela já se solta. Olha que beleza, o brilho dessa casca. Eu não vou tocar nela agora porque a gente acabou de desenformar e ela ainda precisa do descanso. E aí, depois que a casca descansar por algumas horas, a gente vai embalar. Vamos alisando assim para que a casca fique bem embalada, bem bonita, bem brilhante. Não se esqueça de usar a folha de seda para proteger o ovo. E aí a gente vai conservar esse ovo na geladeira. Na hora de embalar o ovo para o cliente, vou retirar o papel de seda. Vou deixar esse ovo suar para retirar toda a umidade, voltar à temperatura ambiente lentamente e vou colocar o ovo na embalagem. Aí é só fechar. Você deve ter observado que essa embalagem é uma embalagem de perfil alto. Olha como ela fica bem alta aqui na lateral. Isso é porque ela é especial para aqueles ovos mais altos. Então, quando for fazer ovos de colher, ovos que levam brigadeiro no topo, que levam morango, é interessante que você opte por esse tipo de embalagem para que o seu recheio não encoste na tampa da caixinha. Essa também é uma embalagem da Ideia, é uma embalagem linda, super elegante e ela também serve para ovos de 150 e 250 gramas. E essa caixa também vem com a tag, que é só você encaixar aqui na fita. O pistache é a tendência desse ano e você pode incluir ele no menu, tanto nos ovos recheados quanto com ovos de colher ou fazendo só a casca saborizada mesmo, que já vai ser sucesso. Olha como esse ovo fica perfeito! Os ovos recheados são super vendáveis. Eles são um pouco mais econômicos que os ovos de colher porque levam menos recheio e vendem muito porque existem clientes que preferem sentir o sabor do chocolate mesmo, preferem o chocolate do que aquele excesso de recheio que a gente tem nos ovos de colher. Esses ovos recheados são saborosos, delicados, não são enjoativos e são simplesmente deliciosos. A validade do ovo recheado é de 5 dias e ele deve ser conservado embalado no papel chumbo e guardado em uma caixa de papel vedada em ambiente climatizado ou no local mais fresco da sua casa. Isso se você morar em um local de temperaturas amenas. Se você mora em um local muito quente e não tem ar-condicionado, pode conservar esse ovo na geladeira do mesmo jeito que eu mostrei no vídeo. A validade dele na geladeira é de até 15 dias. O que vai fazer o ovo suar é a mudança brusca de temperatura. Por isso é tão importante você usar a geladeira na potência mínima e deixar o ovo chegar à temperatura ambiente no local mais fresquinho da sua casa. Oriente o cliente a deixar o ovo dentro da geladeira após a entrega. Caso ele prefira consumir com chocolate mais macio, as texturas originais, é só deixar fora da geladeira por alguns minutinhos. O custo do ovo Prestígio foi de R$ 10,81. Acrescentando os 20% de custos imensuráveis e multiplicando por 3, eu cheguei ao valor de venda de R$ 38,91. A esse valor você precisa acrescentar embalagem, fita, etiqueta, certo? O valor final do produto também vai depender muito da marca de chocolate que você usar. Claro que essa é só uma estimativa de preços. Você precisa calcular todos esses valores de acordo com seus custos de produção, que variam muito.
Faz esse ovo aí na sua casa e depois me conta o que é que você achou. Tenho certeza que você vai amar. E aí, gostou dos nossos ovos recheados? Me conta quais outros produtos de Páscoa você gostaria de ver por aqui. E se você quer conhecer outras receitas deliciosas, super práticas e o melhor, muito vendáveis, eu separei alguns vídeos especiais para você. É só clicar aqui na tela para assistir. Te vejo no próximo vídeo. Um grande beijo e até mais!